Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma Quinta Quântica, onde nós vamos aqui mais uma vez trazer esse paradigma quântico para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, sempre com convidados bem diversificados, para nós podermos explorar bem esse tema e percebermos que a física quântica ela está em todas as áreas da nossa vida, né? Ela é uma maneira de entender o mundo, é um paradigma muito mais amplo, né? Que nos traz muito mais possibilidades, as infinitas possibilidades da física quântica. Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que a nossa convidada de hoje já chegou. Deixa eu mandar para ela. Que bom vocês estarem aqui. Obrigada pela presença de todos. Olha, acho que a Lana está chegando aí. Oi, Lana. Deixa eu ver, acho que caiu. Deixa eu mandar de novo aqui. Deixa eu convidar. A Lana já esteve aqui há um tempo atrás, é o nosso segundo bate-papo. A Lana é uma psicoterapeuta muito experiente, trabalha com constelações, psicologia transpessoal, tem uma visão aí bem ampla da vida, do mundo, do nosso papel dentro dele. Deixa eu ver aqui, eu acho que ela saiu e entrou de novo. Então, daqui a pouquinho a gente já começa. Vocês estejam convidados para participar, tá, gente? Para mandar perguntas. Vocês usem aí a caixinha de perguntas. Olana, veio uma mensagem aqui. Peraí, que você não está conseguindo participar. Talvez. Agora entrou. Oi. Oi, agora deu. A câmera, a sua câmera que está trocando. Já arrumei aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade de dedicar uns minutos para a gente aqui. Eu estava começando a te apresentar, mas eu convido sempre o próprio convidado a se apresentar, né? Você falar um pouquinho do seu trabalho, da sua linha, e aí a gente pode começar o nosso bate-papo, né? Aham. Bom, são muitos anos, né, como psicóloga aqui na cidade de Volta Redonda, são muitos anos trabalhando com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. E por que não dizer estimulando essa virada no paradigma que adoece, É, transformando o paradigma que adoece para um paradigma que cura e transforma, ou transforma e perfeito, cura. perfeito, Então já vão aí uns 35, 36 anos de trabalho, né? Sou coach, palestrante, psicóloga, psicoterapeuta, consteladora familiar, e tenho assim um grande prazer de trabalhar com isso. Eu falo que eu brinco que eu vou ser aquela psicóloga assim, muito, muito idosa e atuando. Que coisa boa, Porque né? não passa pela minha cabeça, como às vezes passa na cabeça de muitas pessoas, o dia que eu vou parar. Então isso não É, acontece na minha cabeça. E as aham, pessoas, os mestres que eu encontrei pelo caminho, Eliane, que vibravam com aquilo que faziam, realmente eles faziam essa entrega da vida para é isso. verdade, é verdade. Então, O Lama Santen, né, que é o meu mestre espiritual, ele fala isso, né, que a gente não aposenta. Não tem, ele fala, não, na nossa é, profissão não tem aposentadoria. é, porque não tem uma interrupção entre o que você é e aquilo que você entrega como forma de É, trabalho.
é tudo a É, mesma coisa. Então, isso exatamente. vai dando pra gente Enquanto você essa estiver vivo, vontade. você vai estar fazendo. É o que É. você faz, né? Ai, Então, que hoje eu bacana. atuo ainda em todas essas frentes, com muito prazer. Aham, E basicamente é isso. E eu quero continuar aprendendo, de repente, né? A constelação familiar ela é recente na minha vida, relativamente recente, mas foi também transformadora no sentido de que é mais uma ferramenta é. de ajuda e de clareza e de compreensão da vida. Ah, que maravilha. Gente, eu vou só pedir desculpa que eu tô um pouquinho congestionada. Eu comecei a semana com resfriado, assim, mas aí hoje que eu tô um pouquinho melhor. Mas ainda tá incomodando um pouquinho para falar. Tá Mas, dando para então, ouvir. então, tá, você é meio fanhosa, assim, vocês já sabem o que que é. Mas foi uma alegria, né, encontrar com a Lana. Cada pessoa que a gente encontra, né, que a gente vê que tem essa mesma direção, esse mesmo propósito, é muito enriquecedor, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua contribuição, que é única, que é totalmente diferente. Então, por isso que eu gosto desse bate-papo, porque enriquece muito, né? Você vai trazer, apesar de nós olharmos na mesma direção, cada um tem uma bagagem muito diferente do outro, né? Sim, Então, as coisas se complementam muito. E aí nós sim. optamos hoje, né, por esse tema do livre-arbítrio, né? Como que fica essa liberdade, né, que nós temos para tomar decisões, escolher o nosso destino, né, dentro do paradigma, né? Então foi o que você já começou falando, na verdade, né? Como Uhum, que essa paisagem mental, né, que está por trás, que a gente não se dá muito conta, esse é que é o perigo da história, né? Porque essa paisagem ela tá lá silenciosa, né? Operando e a gente vai tomando decisões e vai seguindo impulsos, né? Seguindo pensamentos que surgem. E tudo isso, na verdade, está acoplado a uma paisagem, a um paradigma que a gente nem percebe, né? Então, é, daí a importância da meditação, né? Da gente ter esse tempo assim de parar, olhar propriamente, né? Olhar que paisagem, que paradigma é esse que a gente está operando, né? Porque nós todos fomos criados, né, no paradigma clássico, né, de que o mundo é material, sólido, existente, independente do observador, e aí só nos resta o papel de vítima, né? Não tem muito o que fazer nesse paradigma, né? E aí o paradigma quântico, né, ele já vira isso de cabeça para baixo, né? Ele dinamita essas ideias clássicas, né? Porque o paradigma quântico, né, ao invés de você pensar, né, ai, por que que isso sempre acontece comigo, né? Isso é o paradigma clássico. O paradigma quântico ele vai te convidar a fazer outra pergunta, né? Ele vai te convidar a perguntar assim: por que que eu ainda estou co-criando essa mesma realidade pela milésima vez? sim. Pois é. Né? Aí olha como é que muda, como é que já levanta o astral, assim, Sim. já dá uma energia, assim, porque né, você fala, bom, por mais encrenca e bomba que seja, tem eu aqui como mestre disso tudo, Ah, né? é. E é importante nessa perspectiva. Eu gosto também de pensar, não sei se ajuda as pessoas, por exemplo, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar mais a fundo o que seria um paradigma. Eu gosto de É, pensar que o paradigma funciona como uma lente. A isso. partir dessa lente, você lê a realidade. É, Então, é um sistema de crenças em que tudo vai passar por essa lente. Então, quando a isso. gente entende dessa forma, fica mais fácil a gente perceber a possibilidade da gente tirar a lente. É, A gente também pode entender, ainda nessa imagem metafórica da visão, que o paradigma, a gente pode ter muitos lenços que encobrem, que nos afastam do que é real. uhum,
E uma das coisas que eu entendo que o paradigma quântico nos traz, com muita beleza, eu acho que é poético isso, é Aham. que, na realidade, nós somos esse infinito de possibilidades. É. Então, quando nós estamos presos em lentes, em visões de vida, que nos apontam para a impossibilidade, nos apontam para a culpa do outro, nos apontam até às vezes para a nossa própria culpa e não para a nossa responsabilidade, nós É. ficamos atrelados a essa consciência menor que É. traz, evidentemente, muito sofrimento. Uhum. Então, quando a gente fala de uma mudança de paradigma, a gente fala de uma mudança de visão de mundo, uma ampliação de consciência. E Uhum. isso é realmente transformador. Todas as terapias, todas as filosofias, as tradições espirituais, elas sugerem uma mudança no nosso olhar. Porque, na realidade, as coisas não mudam. O que muda é o nosso olhar sobre as É. coisas. As situações não mudam. As famílias não mudam. As realidades vividas não mudam. O que muda é o nosso olhar sobre isso. E isso é curativo. E isso é transformador. Por quê? É. Porque nos dá uma parcela de liberdade. Você aí no começo falou de liberdade, é a minha paixão, assim, no sentido de que quando nós realmente avançamos um pouco mais, porque essa liberdade total não existe, eu ainda não encontrei. Talvez os iluminados. Uhum. Talvez os iluminados atinjam esse estado de liberdade total, que é a transcendência do ego e uma compreensão realmente mais ampliada. Mas, em geral, no corriqueiro da vida, no dia a dia da vida, essa liberdade total não existe. Reconhecer isso humildemente também é muito bom. Porque senão eu falo, eu sou esse infinito de possibilidades, e por que que minha vida não anda? E aí as coisas vão emperrar em algum momento. Então, a Uhum. gente tem um caminho sugerido por essa possibilidade de transformação da consciência, que é o caminho de real investida, de compromisso, de responsabilidade, de exercitar essa ampliação de consciência o tempo todo da minha vida. E eu gosto de usar, Eliane, as coisas mais corriqueiras da vida. Eu tenho um exercício que eu sugiro às pessoas de uma forma geral. Essa terça-feira eu tive que exercitar essa coisa. Toda vez que surge um incômodo na sua vida, fica aqui como uma sugestão para quem está ouvindo a gente. Toda vez que surge um incômodo, uma dificuldade, uma coisa, eu faço esse exercício. Então, essa semana, quando eu fui entrar no meu consultório, primeiro que já aconteceu um fator bem extraordinário, bem complexo. Assim, eu não sei aqui a idade das pessoas que estão nos acompanhando, mas eu digo a você que existiu não sei se na década de 80, um cara chamado Uri Geller. Você lembra Aham. disso, Eliane? Lembro. Aham. O Uri Geller, ele entortava com a É. mente as chaves, as colheres, e aquilo virou uma febre, o Uri Geller, como um poder mental, e ele ensinava as pessoas como tinha que fazer, aquilo foi um show, né? Um showman. E aí, a minha chave ficou igual às chaves do Uri Geller, ela simplesmente dobrou do Aham. nada, eu não sei o que aconteceu com a minha chave, que ela estava dobrada. E aí, tive que fazer outras chaves. E aí, quando eu fiz outras chaves, quando eu fui entrar no consultório, a chave não abriu. Hum. O paciente ali, já me aguardando, olha a situação. E a É. chave não abriu. Então trouxe aquela situação desagradável, me desculpei, disse que sentia muito, mas que teria que voltar ao chaveiro. Fui ao chaveiro, quando cheguei lá, ele arrumou as chaves, e quando eu estava saindo, ele ainda falou assim, se não abrir novamente, porque ele achou que a chave estava idêntica ali e não abria. Aham. Se não abrir novamente, você pega e me liga, que eu vou até o seu consultório. Ah. Era tudo no mesmo bairro, estava fácil. Eu fui. Tinha dispensado aquele primeiro cliente, o segundo cliente já estava lá. E eu fui tentar abrir, não abriu. Meu Deus. A situação, a situação. Coisas banais. Eu brinco que eu falo de coisas banais para que a gente pense nas coisas importantes. É. Porque tudo importa na vida. O grande avanço que a meditação nos traz é estar, por exemplo, estar no aqui e agora com esta atenção plena. Porque tudo importa. Então aí eu peguei e liguei. E ele foi até lá, e ele chegou muito rapidamente até lá. E aí ele foi, mexeu na fechadura, mexeu na chave mais umas vezes, e a chave abriu. E eu entrei. Só que,
Aí que entra o que faz sentido ou não faz sentido, e onde entra também nosso livre-arbítrio a partir da ampliação de consciência. Na hora que eu fui da segunda vez para o consultório, eu fui pensando, por que isso está acontecendo? Esses porquês que dão sentido aos acontecimentos. Se tudo é aleatório, acontece porque acontece, tem né, Deus está jogando um dadinho lá e eu fui a sorteada do dia, eu penso que isso é o caminho para o desespero. Muitas pessoas adoeceram nesse processo da pandemia porque entraram numa possibilidade de aleatoriedade. Qualquer hora vai ser eu que vou partir, entraram nesse pânico. Como se não houvesse um sentido, uma ordem no universo, né, que compõe-se com o próprio caos do universo, a física explica belíssimamente isso, mas que existe uma ordem inteligente no universo, uma ordem nos sistemas, uma ordem auto-organizadora. Bom, aí eu peguei e fui pensando, fui refletindo. E de repente tive umas respostas muito racionais, não funcionou nada. E aí eu fui para o meu exercício. O meu exercício é o seguinte. Primeiro a gente olha para o corpo. Diante de qualquer coisa, perdeu um documento, tropeçou na calçada, olha para o corpo. O que o corpo está dizendo? E eu percebi um desconforto aqui no meu peito, uma certa angústia. Uma coisa não estava funcionando bem. E aí eu tentei fazer mais uma pergunta. Qual é o sentimento? Veja bem, sensação, sentimento. É um caminho de ampliação da minha autopercepção. Qual é o sentimento? E aí o sentimento era, o que era? Não conseguia abrir, me senti impotente, bloqueada diante daquela situação. E aí, qual a situação na minha vida deste momento? Essa é a pergunta chave. Qual a situação da minha vida neste momento em que eu estou bloqueada, impedida de liberar, abrir, resolver? E aí, imediatamente, me veio o que estava acontecendo no pano de fundo da vida que estava me incomodando. Naquele momento houve um alívio, porque não tem nada a ver com a chave. Quantas situações, Eliane, a gente não se utiliza desse livre-arbítrio e se aborrece, se estressa, fica profundamente magoado, ressentido com uma pessoa, com uma situação, e na realidade aquilo está aqui dentro. É algo que você precisa olhar e que a vida gentilmente te oferta através das situações que acontecem. Aí a porta abriu, eu atendi a pessoa que estava lá e me aguardou também gentilmente, e tudo fluiu. E aquele peso que eu não tinha consciência de que existia dentro de mim, aquele impedimento que eu estava sentindo, aquela impotência que eu estava sentindo, pôde ter um lugar. E a partir desse lugar, eu pude escolher o que fazer com isso. Porque, por exemplo, se esse impedimento é em relação à situação de uma outra pessoa, eu pude tomar a consciência de que, com relação às portas da outra pessoa, eu nada posso fazer, porque a chave não é minha. Exatamente. Aí é o livre-arbítrio dela, né? É o livre-arbítrio dela. Ai, Então isso é uma consciência que a gente exercita. E se você sabe disso muito mais do que eu, a meditação nos dá esse tempo de autoconsciência. Exatamente. E a gente pode provocá-lo, né, através... Eu sempre gosto de pensar, e isso é só uma maneira de pensar, não digo que é uma verdade de maneira alguma, verdade absoluta, ninguém aqui tem. Eu gosto de pensar que todas as ocorrências da vida, boas e ruins, difíceis e fáceis, estão a serviço de mais vida. Sim. Então, se é assim... Isso é até você, quando você estava contando essa história da chave, né? Do que está bloqueado, né? Eu me lembrei de uma conversa que eu tive também com a Rosa Frazão, que também é instrutora de meditação há muito tempo. E ela falou uma coisa muito interessante, né? Que ela disse assim, como a nossa mente, o condicionamento da nossa mente é olhar para fora, a gente não para olhar para dentro, né? A gente fica olhando para fora o tempo inteiro. Então, o universo, amorosamente, compassivamente, ele começa a criar fora o que tem dentro. Espetacular, espetacular. Porque é para onde a gente olha. Então, ele é tão compassivo que ele faz esse favor. Eu uso uma expressão radical para isso. Claro, para provocar esse alerta
esse despertar de consciência. Eu digo assim, não tem nada lá fora. Melhor ainda, resumindo, né? Resumindo, não tem nada lá fora. Não tem E nada quando a lá. gente vai realmente tomando essa consciência, para onde que a gente vai? A gente vai para esse lugar onde é possível escolher. E aqui Por tá, essa janela de exatamente. liberdade possível e disponível para mim. Exatamente. Porque a hora que você tá, quando você se jogou, se projetou para fora, você já não tem o livre-arbítrio mais, né? Você Nada. já. Eu brinco que é o meu primeiro medicamento. Tem 3 medicamentos. O primeiro medicamento é eu não posso nada além de mim. Exatamente. Porque isso é Eu, uma eu, ilusão. isso é uma coisa assim, isso eu que falo pela minha experiência na meditação, né? Foi um insight assim que eu tive, que é assim, a gente busca as coisas certas, não é que a gente está buscando coisas erradas, né? A gente quer felicidade, quer bem-estar, quer plenitude, tá certo, tá perfeito. O que está equivocado é que a gente busca no lugar errado. Esse é que é, né? Então, Tem até um conto zen lindíssimo a mulher começa, a monja começa a procurar agulha fora de casa. Ela perdeu a agulha dentro de casa. Ela começa a ah, procurar a agulha. Esse é um conto muito conhecido e é lindo. Ela começa a procurar. E todo mundo passa por ela e... mas por que você está procurando agulha aqui se você perdeu a agulha lá dentro de casa? E ela então responde isso. Assim fazem vocês. Vocês procuram ah, fora o que na realidade ah, está dentro. que bacana, né? Que legal. Pois é, essas historinhas são maravilhosas, né? Porque elas, numa historinha tão curtinha, elas resumem, né, uma coisa que às vezes é Exato. difícil para gente, né, É. perceber, né? Uma Essa coisa. capacidade de síntese que as histórias, porque também É, elas falam do corriqueiro da vida. É aquilo que eu digo. exatamente. O corriqueiro da vida informa algo, às vezes, muito mais profundo, muito mais rico. Então, quando a gente se distrai desse corriqueiro da vida, a gente perde a grande oportunidade dessa leitura, daquilo que Verdade. acontece diariamente. Se você entra num elevador, eu entro todo dia quase, se você entra num elevador e alguém está falando sobre algum assunto, eu costumo dizer, é para mim, senão eu Uhum. não ouviria. Se eu vejo do outro lado da calçada alguém se movendo de alguma forma, ou fazendo, ou vivendo alguma experiência, é para mim. Da mesma Uhum. forma, se eu passo por um jardim e vejo ali uma linda roseira, né, totalmente lotada de rosas lindas, é para mim. É, Quando a gente faz esse exercício, há realmente uma comunicação dentro e fora, uma liberdade de relação dentro e fora. E porque aí só sim, quando a gente entender isso, realizar isso, né? Nem que seja um insight breve, porque às vezes a gente tem o insight, depois a gente perde, não tem problema, mas desde que você tenha tido por alguns momentos, aquela memória vai ficando, né? Aquilo vai amadurecendo. Então, a gente perceber, né, essa conexão mesmo do interno com o externo, né? Porque se a gente rompe isso, aí a gente se perdeu no externo. Aí a gente, né, não encontra mais esse ponto, né? Como você falou, aonde estão realmente as infinitas possibilidades, né? Porque a física quântica realmente ela mostra isso de uma forma muito clara e muito convincente. Por isso que eu gosto de ensinar física quântica, porque eu acho que ali fica muito claro, né? Quando ela fala sobre a questão da onda, né? Das infinitas possibilidades e do observador que colapsa essa onda, né? Então, no momento que o observador entra em jogo, né, o que está acontecendo ali? Você está transformando o transcendente, que é a onda de possibilidades, no imanente, que é o mundo material, né? sim. Então você já colapsou, você já perdeu as infinitas possibilidades, né? Então, quando a gente faz essa projeção para fora, né, tudo é passado, na verdade, né? Porque isso aqui que eu estou vendo, ó, já é passado, já é passado, já, né? Sim. Porque o colapso já é um colapso de algo que foi, que passou pela nossa mente no momento anterior, né?
Então, por isso todos os mestres, né, todas as linhas dizem, né, traga a mente para o agora, né, porque no agora que está esse frescor, né, das infinitas possibilidades. Porque no agora não tem historinha, né? Então a nossa mente Sim. também se perde, né, nas Tem o historinhas que a fenômeno, gente conta, né? tem a experiência direta. É o que é. É, Exatamente, exatamente. Então a gente perde a vida na historinha, na historinha. né? Porque ao Na invés da historinha. gente estar aqui presente, né? Olha, mas não é fácil dirigir essa mente, tá? Eu vou falar para você. Nossa, eu me falo isso várias vezes, né? Tem hora que tem alguma situação, aí a mente começa, blá, 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 né? Aí eu falo, para de pensar para você entender, ver o que está acontecendo, né? Porque se você conseguir escapar das historinhas, tá tudo aqui, ó, no campo das possibilidades. É só você ficar quietinho e olhar em volta. As Ah, respostas estão todas aqui. Mas a gente embala naquela historinha mental e se desconecta totalmente, né? É é. como. Essa historinha, e aí entra muito da psicologia, ela também está muito baseada naquilo que a gente aprendeu de É, como enxergar as histórias, é. de como ler as histórias. Então, é um somatório das experiências e daquilo que nos ensinaram a respeito das experiências. Então, Uhum. tudo tem muito julgamento, e isso tudo vai construindo essa lente que faz com que a gente leia a vida e leia tudo. Uhum. Ampliar essa lente é também ir além disso que foi estabelecido na nossa infância e adolescência, com É, muito respeito a tudo que nos foi dado, mas criando novas possibilidades de entendimento da vida. é, Então, exatamente. isso é o que nos traz o progresso, de uma É, forma geral. É uhum. sempre aquela história, né? Você trazer um ponto a mais É, dentro da visão que te foi oferecido. E isso não para, isso, pela lógica da vida, deveria estar sempre borbulhante, sempre crescendo dentro de nós essa possibilidade da gente estar ampliando o nosso autoconhecimento e o nosso conhecimento dessas experiências diretas que a gente vivencia na vida. Então, muito do que é sofrimento na vida, e eu trabalho diretamente com isso o dia é. inteiro, muito do que é sofrimento na vida vem dessa mentalidade precária e restrita, onde só existe uma possibilidade. Isso tem muito a ver com a imagem interna da criança. Para a É, criança, se ela perdeu o papai ou perdeu a mamãe, se ela sofreu algum problema, só existe um caminho: é. não ter acontecido. Eu lembro que lá no início das minhas palestras eu sugeria e levava até um trecho desse filme, que é o primeiro Superman, se eu não me engano, em que a Lane, que é a mocinha Aham. da história, a Lane ela morre. Tem uma tragédia lá e ela morre. E o Superman então vai e gira, fazendo a Ah, é. Terra. Aham. É. Essa história eu acho muito, muito interessante. Ele vai, ele gira, voltando, fazendo voltar e voltando, girando a Terra ao contrário, ele volta no tempo, como se isso fosse possível. Aham. Ele volta no tempo e aí ela não morre, a mocinha salva. Ele vai lá e salva ela. É isso, essa é a visão da mentalidade infantil. Aham. Que a história volte e aquilo não aconteça do jeito que Então, porque aconteceu e não me machuque. é uma fixação completa no externo, né? Exato. A gente não vê nenhum grau de liberdade ali, né? Nenhum grau de liberdade. E o sofrimento, quando ele se instala e a gente permite que ele se demore, é porque a gente está justamente nesta prisão interna. E a gente não consegue enxergar a nossa parte. E nós É, estamos falando exatamente. aqui da ação que vem da responsabilidade do adulto. É, E quando a gente entende esse 100%, porque eu não abro mão. Outro dia eu falei isso, não abro mão. Esse 100% é responsabilidade, a é, gente então pode dar um passo em outras direções. maravilhoso. Que não seja a direção do sofrimento e da dor. É, Então vamos sugerir aqui a hipótese de um negócio que faliu, um sócio que traiu, um casamento que se desfez, um filho que buscou um caminho diferente daquele que os pais sonharam.
Aham. qualquer evento da vida. Né? Uma doença que se instala e você tem a sua vitalidade ceifada. Qualquer evento da vida, se for entendido deste plano, você tem, como humano que você é, alguma forma de criar soluções para isso. Eu falo, o É. adulto olha para as soluções, a criança se perde no desespero do que Aham. aconteceu. É, Então perfeito. nós temos hoje, né, talvez pelas condições da Terra, mesmo antes da pandemia, nós temos hoje uma epidemia de depressão e ansiedade em todas as faixas etárias. É. Nós temos hoje índices que não param de crescer de suicídio Nossa. em todas as culturas, praticamente, com Uhum. algumas exceções muito pontuais, mas em É. várias culturas. E de onde isso vem? Da mentalidade sem essa liberdade, de um É. paradigma fechado no É. externo, fechado Exata, naquilo que me acontece, não que eu faço acontecer, como você falou, com o exatamente. Criador. Né? É, Com o Criador. exatamente. É a coisa mesmo da vítima, né? É o próprio paradigma clássico mesmo, né? Só me resta o papel de vítima. Aí eu fico presa ali, né? Tolhida, né? Do meu poder, das minhas possibilidades. E como nós estávamos falando na quinta-feira da semana passada, né? Com o Mário Jorge, que ele trabalha com essa questão da consciência, né? Que a consciência é a causa primária. Então, e esse também é um ponto que o paradigma quântico traz, né? Quando ele mostra que a consciência ela é determinista, né? Na construção da realidade, né? Nesse colapso da onda de probabilidades, né? Aí tem a história lá do gato de Schrödinger, né? Que está vivo e morto Sim, ao mesmo tempo, e é ótimo. é ótimo, né? Então tá aí. A gente está sempre nessa sobreposição quântica, né? Do vivo e morto ao mesmo tempo, né? Uhum. Então é na hora desse processo de relação ali com o observador é que nós vamos colapsar, vivo ou morto, né? Mas Sim. o que a gente tem, na verdade, é essa sobreposição das possibilidades, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas aí, quando, né, a gente entende que nós, em essência, somos essa consciência, né, ampla, né, por mais que a gente se experimente como algo separado, como algo dissociado, né, aonde a gente acha que tem que ficar buscando no mundo externo tudo que a gente precisa, né, mas, na verdade, nós já estamos conectados a essa fonte, né, que oferece tudo, né? Nós somos ela, nós nunca deixamos de ser. Só que a nossa mente, né, Se ela, desconectou. ela desconecta e começa a Uhum. atuar nesses paradigmas estreitos, né? E na verdade, no budismo também eles fazem uma imagem assim que eu acho muito interessante, que ele diz que nós somos como mendigos, né, mendigando com uma baita pedra preciosa no bolso. Sim. E a gente não sabe, nós somos milionários, né? O negócio está ali no nosso bolso, mas a gente não sabe que está ali, né? A gente não sabe É. acessar. E aí, Nessa visão de que as coisas nos acontecem, eu sou realmente refém da vida, é, refém dos acontecimentos. Então, é, e o Bert Hellinger tem uma frase ótima, ele fala assim, quem se queixa ou quem lamenta não age. é, Então, exatamente. quando eu estou nessa posição de vítima, seja da vida, das É, pessoas, das relações, das situações, né, e nós estamos falando de adultos, né, aí você pode dizer assim, às vezes algumas pessoas argumentam, eu acho ótimo que argumentem, podem dizer assim, ah, mas e as coisas que me aconteceram quando eu era criança? uhum, Eu ali não era vítima? Sim, mas se você está na vida adulta, se você chegou à vida adulta, agora você tem a liberdade de escolha do que você vai fazer com isso. Por mais exatamente. traumático que tenha sido.
E é, nós temos inumeráveis exemplos de seres humanos que sofreram na infância, na é, adolescência ou na vida adulta é, e que transformaram as suas dores é, em grandes alavancas de crescimento próprio e de é, crescimento para o outro. é verdade. Verdade. Né? Nós temos Mandela, 27 anos É, preso, é, ou outras pessoas que sofreram graves atentados à própria vida e aham, transformaram isso. O próprio Viktor Frankl, que sofreu as agruras dos campos de concentração e a partir dali criou a logoterapia. Esse psiquiatra exatamente. deixou esse grande legado que traz para a vida um sentido. É, maravilhoso, né? Tira a gente dessa aleatoriedade como se esse niilismo nitiniano excessivo em que nada por nada e por aí É, vai, e é, que nos leva, na realidade, ao desespero. Eu acho que o é, resultado dessa visão extremo é o desespero, com porque certeza. as coisas perdem a consistência de um sentido. Então, quando eu dou sentido, e aí é simplesmente um exercício, as coisinhas muito pequenas da minha vida, a vida vai se encorpando e eu vou podendo fazer escolhas. Eu vou ficar chateada com a minha chave, É, que quebrou e eu tive problema, e tive que e vou me sentir culpada porque que não me organizei para ir antes testar a uhum, chave, aí o cliente... Eu vou contar essa história dentro da minha cabeça ou vou receber isso como uma oportunidade de ampliar a minha consciência e agir? exatamente. Você chegou num ponto que eu também acho que fica muito claro na física quântica, que é a questão da aceitação. Né? Sem aceitação não tem salto quântico. Né? Porque enquanto a gente resiste, a gente não vê as infinitas possibilidades, né? Não vê Sim, o quantum de energia, né? Porque o Einstein ele falava, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou, né? sim, Então o problema já chega te convidando a dar um salto quântico para uma consciência mais ampla, senão você não vai resolver ele, né? Então ele já sim. chega te convidando para isso. Você trouxe E uma coisa muito legal, porque aí a gente vai entrar numa coisa que é muito questionado. Quando você fala de aceitação, e a gente fala de liberdade, a gente entra num paradoxo. Né? uhum, E é justamente paradoxal essa visão, porque na realidade existem nesse movimento de ampliação, de trazer essa liberdade para a minha vida, mesmo assim existem coisas que eu poderei mudar e coisas que eu não poderei mudar. Aí uhum, entra até a oração da serenidade, né? Que eu é, possa mudar aquilo que é possível transformar, uhum, aceitar aquilo que não é possível transformar é, e perceber a diferença. sim, E uhum, aí realmente há um salto quântico de compreensão. é, Porque realmente, como assim? Então se eu tomar consciência, eu tenho a liberdade de tudo? A gente sabe que não. A psicologia é, trabalha o tempo todo com esses mini aprisionamentos, que uhum, essas inumeráveis chaves que a gente vai ter que construir ao longo da vida para abrir. é, E é lindamente, eu acho poético isso quando a gente percebe que a vida se encarrega 24 horas para te levar para você mesmo. é, exatamente. Para levar Maravilhoso, isso né? através das pessoas que você encontra no caminho. Ninguém vem na tua vida aleatoriamente. Eu não acredito nisso. Com Eu certeza. acredito que as pessoas que vêm no nosso caminho, ou pelo menos eu posso pensar dessa forma e me utilizar dessa experiência dessa forma. Uhum, Nós duas aqui, eu não acredito que você veio para minha vida por acaso, nem acredito que eu fui para a uhum, tua também por acaso. com certeza. Quem Uhum. imaginava, eu ouvi falar de você muito antes de te conhecer. Olha, Dos e eu de grupos você, e eu de você. Olha só, dos grupos do filatélico em que tinha, e sempre ouvi muito bem, e aquilo era encantador, porque você liderava aquele Uhum, trabalho e fazia um trabalho muito bacana por muitas pessoas, porque as pessoas chegavam até mim e falavam do benefício que estavam recebendo. uhum, que bacana. Então, mas o arranjo, eu mesma ensaiei não sei quantas vezes, ia até lá, e acabava que a vida me engolia e eu não ia. Até que um dia aconteceu de outra forma. E É, quando a gente recebe isso,
E se lança mão, não quero usar a palavra empoderar, porque ela está muito mal usada ultimamente, e lança mão disso, é maravilhoso. A gente pode realmente avançar um pouco mais nessa liberdade. Quando a gente olha, que eu faço sempre esses exercícios, quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, para todos que vieram antes, e entende também o quanto eles tinham uma parcela de liberdade, mas não tinham toda, É. Uhum. eu começo a abrir o meu coração para incluir tudo com muito amor e sem julgamento. Isso. Uhum. Uma das coisas incríveis, de tudo que eu já ouvi sobre meditação, fala disto, não julgar. É, com certeza. Outra coisa incrível da meditação, não se tem um objetivo a atingir. É. Uhum. Perfeito. Isso é realmente uma conexão com algo muito grande, que É, nos dá a liberdade é verdade. de escolha. Porque isso tudo são construções da mente, né? Isso tudo são artificialidades, né? E o caminho é justamente por isso que a meditação é quando você para e senta em silêncio, você saiu do jogo, você não está sustentando mais nada, né? Porque a gente sustenta pelo movimento constante, pelo pensamento constante. No momento que você para e se recolhe no silêncio, né? E se abre nesse campo que é o silêncio, o que é artificial começa a simplesmente despencar, simplesmente a cair, porque você não está mais fazendo o movimento de sustentar aquilo, né? Sim. Então, se você, por isso que o Buda se iluminou simplesmente meditando, né? Porque se você senta ali e fica, realmente dedica a sua vida, né? Como ele fez, a se aprofundar nesse caminho de meditação, de silêncio, tudo que não cai. Então, no fim, só vai ficar o que é a nossa verdadeira natureza, né? Que é essa Sim. natureza ampla, completa. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É a Shirley. Essa live vai ficar gravada, preciso ouvir tudo novamente. Maravilhoso. Ai, obrigada, Shirley. Que bom, viu, Lana? Que maravilha suas palavras. Uhum. Fica gravada sim, Shirley. Uhum. Fica aqui no Instagram e amanhã eu posto no YouTube também. Que o YouTube fica mais fácil para compartilhar, né? As pessoas querem mandar. Mas com Eu certeza, separei Lana. aqui, eu separei um livro e eu fui assim, deixei que minha intuição me levasse e olhei para os livros da minha estante e peguei um livro aleatoriamente, Oh, aparentemente aleatoriamente. E é um livro que eu gosto muito, que eu sugiro muito para muitas pessoas que gostam desses assuntos relacionados à consciência e a tudo mais. É um livro de um filósofo holandês, e a filosofia, o barato da filosofia é que ela tem essa interface com a psicologia e com a física. Então é muito legal trazer a filosofia para a gente aqui. E esse livro se chama Consciência é a Resposta. O nome desse filósofo é Robert Rappé. Existem vídeos dele na internet. Ele é extremamente amoroso, assim, muito bacana de ouvir. E aí eu abri numa página que diz assim: a consciência a ser buscada é, então, a de aceitar o que está ocorrendo. Olha a sintonia da gente aqui. olha a aceitação. Observar o que precisa ser feito e decidir pelo que sentimos como apropriado. Nossa, É que lindo isso. lindo! E aí ele fala: o desafio desse caminho, no entanto, é que precisamos viver e observar a vida ao mesmo tempo. O Uau! tempo todo. A vida é sempre o agora. Nossa, que coisa linda, né? Muito lindo. Perfeito. Então é isso que se a gente quer se aventurar, se a gente quer realmente caminhar de uma forma consciente para aquilo que é bom e se afastar daquilo que é ruim, se afastar do que é o sofrimento, é o que o budismo fala lá na sua premissa. Todos nós buscamos nos afastar É, do que é sofrimento e nos aproximar daquilo que é prazeroso para nós. é, Isso é a natureza da é. vida, não vou dizer nem do ser humano, é a natureza da Todos os vida, seres. Aham. todos os seres. Então, se a gente quer avançar nessa competência de abraçar o nosso 100% e trazer mais daquilo que é bom para nós precisamos
viver e observar a vida. Observar a nós mesmos, incluir aquilo que acontece à nossa volta como nosso. Ah, não, Exato. caiu lá. Hoje de É. manhã, bem cedo, quando eu estava indo para minha aula de Tai Chuan, eu passei por uma rua e vi uma batida. 2 carros colidiram no meio do negócio. Na mesma hora eu fui para dentro de mim. Eu podia ter passado ali 5 minutos antes, 10 minutos antes. Uhum. Eu poderia não ter passado por aquela rua. Mas por que eu passei ali e vi aquilo? E eu levei para dentro de mim. Se algo ainda estava colidindo dentro de mim. Uhum. E que maravilhoso, porque vem. É, né? O coaching é tão eficaz, ele também foi muito desvirtuado, mas eu ainda continuo muito apaixonada pelo processo de coaching, porque ele realmente leva ao movimento, em direção àquilo que a gente estabelece como meta. O coaching tem algumas coisas que ajudam muito no sentido de trazer perguntas para a nossa vida. E É. essas perguntas, elas realmente trazem a ampliação da consciência. Uma pergunta que eu sempre faço quando alguém se queixa, seja lá do que for, tá calor, Uhum. né? Ou qualquer coisa que você se queixe. Eu sempre faço assim, como seria você, ou como você estaria, e o que mudaria se isso não estivesse acontecendo? É. Isso leva você para mais fundo dentro de você, porque você fala assim, bom, eu estou incomodada com isso, mas como seria se não estivesse acontecendo? Ah, então seria tudo lindo e Porque maravilhoso. você tocou num ponto crucial agora, porque a gente tem que identificar a mente que sofre antes de identificar o sofrimento. Identificar o sofrimento é muito fácil. Tô sofrendo por causa dele, ó. Tô Olha sofrendo por só, causa... pisou no meu pé, olha só, É, pisou no meu pé. mas a gente tem que identificar aonde está essa mente que sofre, porque essa mente que sofre, ela vai criar outro sofrimento. Não adianta você resolver aquele. Porque é uma lente. É uma lente Porque é uma lente. que vai ler Exatamente. tudo a partir dali. É, Então, se eu exatamente. tenho lá como crença estabelecida, cresci com isso, que quando eu não tenho toda a atenção que eu desejo, isso é um Uhum. sofrimento, então, porque não tem como a gente passar pela vida tendo toda a atenção que a gente deseja. Não É, existe. é, Ah, eu tô aqui com 41 pessoas, mas eu queria 100. Então é. eu não tô feliz hoje, acabou a minha vida, essa live foi uma droga. Olha o que a gente faz. E essas generalizações, elas trazem profundo sofrimento, porque elas vêm de uma distância do fenômeno. Quando eu Total. generalizo, eu me distancio do que é ali, É, naquele momento. Eu é. crio uma Porque imagem geral. é a bendita da historinha, né? Porque enquanto a gente, né, cria uma historinha, a gente se prende ao modelo que a gente acha que deveria ser e não vê a sabedoria do que está sendo já, né? Do Exato, que está acontecendo, né? Então a exato. gente não é nem um pouquinho bobinho, né? A gente acha que a gente sabe mais do que o universo. Só isso. E que o universo, ai do universo se não gira em torno de mim. Então eu É, brinco, eu falo assim, ah, rainha do universo, não podia ter acontecido isso com você? é. Aí voltamos na aceitação de novo, né? Porque quando eu brigo, né? Quando eu rejeito um fenômeno, né? Uma situação, eu estou brigando com o universo inteiro, porque o universo inteiro conspirou, né? É um encadeamento de causas e condições, é uma originação dependente. Não é aquilo isolado, né? É todo o universo que se moveu para aquilo se apresentar daquela forma. Aí eu vou lá e rejeito. Não, não quero, não aceito, é errado, não pode ser assim. Aí, quer dizer, E nós aí eu brigando com o universo multiplico inteiro. o sofrimento. Multiplica, né? Aquilo que aconteceu lá atrás É, permanece acontecendo. porque é o que você falou, né? Algumas coisas a gente pode mudar, outras não. Mas mesmo as que a gente pode mudar, se primeiro elas não forem aceitas e acolhidas, nós não vamos conseguir dar o passo da mudança, né? Então, Não. realmente é Porque praticar. eu fico presa naquela possibilidade infantil de que É, poderia ser diferente. E quando se exatamente. trata das nossas relações, é como se a gente olhasse para as pessoas e entendesse que elas tivessem esse 100% liberdade. Eu falo de 100% responsabilidade, mas Exatamente. a gente não tem 100% liberdade. A gente tem que trabalhar para ampliar cada vez mais essa liberdade É, e fazer cada vez mais escolhas, ter ações voltadas para aquilo que nos faz bem. Como ele é, disse aqui, né? Sentir que é apropriado
para nós. É, Determinada é, coisa. Quantas vezes nós sofremos em relacionamentos, em trabalhos, em relações de trabalho, e na própria vida que a gente está construindo, como se a gente não tivesse saída. E a é, gente só vai ter saída, a gente só vai conseguir olhar para a solução se a gente sai dessa mente extremamente precária que acredita que poderia ser diferente, é, ou que aquilo é. não deveria ter acontecido. Pois é. É. Então, Né? primeira, E no, primeira coisa, primeira quebra de paradigma é esse, né? A gente pode deixar assim, né, para é, dever de casa, assim, o pessoal dever de levar para casa. casa, né? O É, pessoal levar para casa essa, né? é. E como já está no finalzinho, eu queria ler o último parágrafo desse livro, Claro, que e é tem mais outro, uma pergunta aqui depois, tá? tá, que é Pode uma ler. pérola, o último Aham, parágrafo. Ele diz assim: sua consciência se eleva, e aí a gente está falando dessa ampliação, de ter mais liberdade, né? De acordo com sua determinação de assumir o comando da sua própria vida. Eu olha, não estou triste porque o outro me deixou triste. Eu não estou com raiva porque o outro me deixou com raiva. Eu não estou chateado com essa situação porque o outro me deixou. Eu estou assim porque eu escolhi aceitar essa situação como uma é, chateação. é verdade. E cada medo superado é uma resposta de sua consciência, indicando que você está preparado para níveis ainda mais elevados de compreensão. Aham, Transmute então seus medos através do seu amor, de olha. momento a momento, e desfrute das mudanças que tornam esta vida que você escolheu viver um passaporte para uma consciência superior. Ai, que coisa linda. Linda, né? Perfeito, né? Perfeito. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ai, a Shirley mesmo tá agradecendo. Ai, mas que bom, lá na hora passa muito rápido. Nossa, voou! Eu adorei! Já tá quase uma hora. Olha, isso acontece com muita frequência aqui nas lives, porque aí os convidados viram convidados é, Contínuos! contínuos, entendeu? Porque a live fica quantizada em vários pacotinhos, Uhum. É isso, o pessoal que está mas aqui com a gente, que eu agradeço muito ter ficado até agora, quiser que a gente continue esse assunto, né? De repente a gente é, continua no mesmo não, assunto. mas os meus convidados todos acabam acontecendo isso. Eu faço uma rodada, depois eu convido eles todos de novo e faço outra rodada. Porque o assunto, parece que o assunto só começa. Aí já acaba a live. Que Mas aqui que a gente está bom, falando né? de todos nós. Então, É tudo, verdade. tudo, tudo tem um Verdade. sentido para cada um. Né? É verdade, com certeza. Mas que bom, em breve estaremos aí de novo. Se você Isso, em puder, se breve. você aceitar, a gente vai Ótimo, com escolhendo prazer. os temas e vai compartilhando, porque é muito rico, né? A gente tem que aproveitar essa bênção que é a internet, essa bênção que Sim, é, né, essa sim. oportunidade de estar disponibilizando isso aí para todo mundo, convidando, né, todo mundo a pensar sobre isso junto com a gente, porque todos ganham, né? É muito bacana. Uhum. Eu falo, no caminho espiritual a gente vê isso, né? Porque no mundo comum a gente vê muitas situações assim, que um dá, o outro recebe, né? Um ganha, o outro perde, né? Mas no caminho espiritual, não, todo mundo ganha o tempo inteiro. É muito, muito É o rico. ganha, ganha, ganha. É É o isso aí. ganho, ganho, ganho. Né? Que eu digo, quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Você não fica com menos amor porque você deu amor. Né? Quanto mais compaixão você pratica, mais compaixão você Mas, tem. Então, né, o caminho do crescimento, do autoconhecimento, da expansão é assim, é riqueza pura. é isso aí. Mas que Foi um bom. prazer. Muito obrigada, viu? Igualmente, boa noite, gente. Boa noite para todos. Seguimos. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada pela audiência. Obrigada, Lana. Tchau.